Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou dividir com vocês Marcos 8:33. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Irmãos, essa cena se passa quando Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre o que era necessário que ele passasse, que ia ser rejeitado pelos anciões, pelos sacerdotes, iria ser morto e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ao ouvir isso de Jesus, Pedro repreendeu Jesus. Então Jesus repreendeu a Pedro dizendo: Afasta-te de mim, ó Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, e sim as coisas que são do homem. Ou seja, sai de perto de mim, porque tu não vê o que o Espírito vê. Jesus tinha acabado de ensinar a Pedro que ele ia sofrer, que ele ia sentir dor, que ele ia ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Irmãos, é necessário que passamos por momentos difíceis para depois nós vermos a glória de Deus. Para que depois a glória de Deus se manifeste em nossa vida. Esses momentos são dolorosos para nós porque nós não vemos como Deus vê. Deus nos vê lá na frente. Deus nos vê vencedor enquanto nós ainda estamos lutando. Deus já nos deu a vitória enquanto nós ainda não alcançamos. Mas pelos olhos da fé, nós acreditamos nessa vitória. Pelos olhos da fé, nós acreditamos que vamos vencer. E é isso que Jesus quer, que nós olhamos as coisas com os olhos espirituais. Para que nós possamos ver as coisas com olhos espirituais, é necessário que tenhamos uma vida espiritual. Eu fico imaginando a cena e Pedro pensando: meu Deus, como pode Jesus passar por tudo isso? Não vai passar, não pode passar. Pode, passou e ressuscitou. Jesus suportou a morte, Jesus venceu a morte. Como pode tu aí dizer que não suporta essa dorzinha? Como pode tu aí dizer que não suporta uma separação? Como pode tu dizer aí que não suporta esse momento financeiro difícil? Como pode tu aí dizer que não suporta essa doença? Isso vai passar. Jesus ressuscitou, a tua vida vai ressuscitar, as tuas finanças vão ressuscitar, essa doença vai embora. Olhe com olhos espirituais. Veja como Deus te vê. Deus já te viu lá na frente. Deus já te viu vencedor. Deus já te viu quando essa doença passou. Deus já te viu curada. Porque Ele já te curou lá na cruz do Calvário. As suas feridas lá foram saradas. É só um momento. Olhe com os olhos da fé. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Só ao que crê. Você tem que crer para que as coisas aconteçam em sua vida. Você tem que ver com os olhos da fé para que as coisas aconteçam em sua vida. Todos esses momentos difíceis, essas calúnias, essas injúrias, essas mágoas, essas palavras, essas dores, tudo isso era para que lá na frente a glória de Deus se manifeste em sua vida. Às vezes é necessário, às vezes não, é necessário quebrar o vaso para surgir um vaso novo. É necessário sofrimento para que a glória de Deus seja manifestada. Sabe por quê? Porque quando nós estamos bem, nós estamos alimentando a nossa carne. Nós estamos alimentando os nossos desejos. E quando nós passamos a alimentar o nosso espírito, dói. Sabe por quê? Porque vai ao contrário daquilo que tudo você deseja. Vai ao contrário daquilo que você acha confortável para você. É difícil sair da zona de conforto, mas é necessário sair para você crescer. É necessário você se levantar para poder andar. Ninguém anda sentado. Ninguém sai do lugar sentado. Era necessário Jesus passar pela morte para que a glória de Deus se manifestasse para aquele povo. Para que todos possam ver e reconhecer Deus. É necessário que você aprenda nesse momento que tu está passando, que é Deus cuidando de você.
É Deus te preparando para tu lá na frente receber a tua vitória. Creia nisso. Acredite nisso. Alimente o seu espírito em vez de estar alimentando a sua carne, os seus desejos. Sabe por que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada? Porque ela acreditou, porque ela teve ela teve uma posição, ela tomou uma posição e disse: eu vou ao encontro de Jesus, porque se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. E para chegar até lá, ela teve que andar, ela teve que enfrentar o medo, ela teve que enfrentar a rejeição, ela teve que enfrentar a humilhação, ela teve que enfrentar vários nãos de médico dizendo que não teria cura, para ela poder ser curada lá na frente apenas com um toque. Mas não foi o toque que curou aquela mulher, foi a sua fé, foi ela ver lá na frente que a cura dela estava em Jesus. Ela ainda não tinha visto Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Ela enxergou com os olhos espirituais. Ao ouvir falar de Jesus, ela estava alimentando o seu espírito. Ela estava matando a sua carne. E ali foi crescendo a sua fé, foi alimentando a sua fé. E essa fé fez ela sair do lugar e alcançar a sua vitória. Tá esperando o quê para você alimentar o teu espírito? Tá esperando o quê para você levantar daí e dizer essa doença que teu Deus é mais forte que ela? Tá esperando o quê para levantar e recomeçar a reconstruir a tua vida? Tá esperando o quê para tu colocar a tua casa em ordem? Os planos de Deus são maiores para você, são melhores. Mas é necessário que você veja como Deus vê. É necessário que você olhe com os olhos espirituais. Para que isso aconteça, é necessário ter uma vida espiritual. E só se tem uma vida espiritual quem vive e obedece à palavra de Deus. Amém? Alimente a sua alma e o seu espírito. Mata a sua carne. Saia da zona do conforto, levanta, ergue a tua cabeça, chega de dizer que vai desistir, chega de dizer que não consegue. Isso tudo é só para a glória de Deus ser manifestada. Não afaste de você mais ainda a sua vitória. A promessa já existe. Não torne ela cada vez mais longa. Não torne esse teu deserto cada vez mais longo. Aproveita que você está nele e aprende, porque deserto é lugar de se aprender e não de se morrer. Aprende, levanta, enxerga, veja que Deus está trabalhando, veja que Deus está agindo. Pare de dizer que você não consegue. Para de dizer que você vai desistir. Para de dizer que não nasceu para isso. Para de dizer que não nasceu para ser feliz, que não nasceu para ser amada. Porque você foi amada antes mesmo de Deus, antes mesmo da sua mãe se ver. Deus te formou, te gerou e te fez para ser amada, para ser vencedora. Foi para isso que ele pagou um preço de sangue lá atrás por você. Não foi para te ver prostrada chorando. Amém? Levante a sua cabeça. Se encha de Deus. Tenha uma vida espiritual. Fiquem com Deus. E até amanhã.